profeta Jeremias, capítulo 18, um texto muito conhecido da igreja. Jeremias, capítulo 18, nós vamos ler do primeiro verso até o verso de número 6. Está escrito assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Queridos, o livro que nós acabamos de ler é um daqueles textos marcantes que nós temos no Antigo Testamento. O autor desse livro é o profeta Jeremias, que nasceu no 7º século, no período final do 7º século, no reinado do rei Manassés. Jeremias, que nasceu para ser sacerdote e ainda muito jovem, foi chamado por Deus para ser profeta. Ele morava em uma cordilheira de pedra calcária, aproximadamente 3 quilômetros a noroeste de Jerusalém. E quando Jeremias ouve a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, a primeira impressão que nós temos ao ler esse texto é que aqui se trata de uma visão espiritual, como foi no caso do profeta Ezequiel, que a mão do Senhor arrebatou seu espírito, colocou em um vale de ossos secos, e ele viu toda a obra maravilhosa que Deus tem para fazer futuramente na vida de Israel, porque é um texto escatológico. Mas diferente do texto que nós lemos, quando Jeremias ouve a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, Jeremias saiu do seu povoado, que ficava no alto de uma cordilheira, desceu até a capital de Jerusalém, e enquanto ele entrava na casa de olaria, aonde se fabricava vasos, e ele via o oleiro trabalhando sobre as rodas e moldando o barro e fazendo dele um vaso, Deus então começou a trazer ao coração do profeta a sua palavra para o povo de Israel, especificamente para o povo de Judá. E o que me chama a atenção nesse texto é que no versículo 6 o Senhor diz: como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. Porque esta é a visão que Deus tem a nosso respeito. Deus olha para cada um de nós aqui e enxerga uma matéria-prima com alto potencial, que uma vez sendo moldada por Ele, pode se tornar um vaso para a glória do seu nome, um vaso para a honra. Então, quando Deus diz a Israel que assim como o barro na mão do oleiro era o seu povo em suas mãos, Deus não só está dizendo que esta é a visão que Ele tem a nosso respeito, como Ele também está traçando ou nos mostrando que é o mesmo método que Ele usa para trabalhar em nossa vida. O mesmo método que o oleiro usa na fabricação de um vaso de boa qualidade, é o mesmo método que Deus usa para trabalhar em nossa vida. Então, o que nós vamos conversar um pouco aqui essa noite é sobre um passo a passo, sobre um propósito que Deus tem com cada um de nós. Cada vida aqui sentada é uma vida única, e portanto para cada um de nós Deus tem um propósito específico. E embora cada um de nós possua um propósito específico, o processo que Deus usa para nos moldar, para viver esse propósito de Deus é o mesmo. O mesmo critério que o oleiro usa para fabricar um vaso é o mesmo critério que Deus usa para trabalhar na minha vida e na sua vida. Escute com atenção, por favor. Existe uma semelhança muito grande entre a forma com que o oleiro trabalha sobre o barro e molda o vaso e a forma com que Deus trabalha em nossa vida. É o mesmo processo. E o que você vai ouvir aqui pode indicar que provavelmente você está vivendo esse processo, ou
outros estão saindo desse processo, e eu tenho uma notícia muito boa para te dar. Alguns vão entrar nesse propósito, vão entrar nesse processo, porque a intenção de Deus é fazer de você o vaso que Ele quer. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, diz que quem é o homem para dizer ao seu Criador: por que me fizestes assim? Ou quem é o barro para dizer ao oleiro: por que fazes assim? Nós não somos o oleiro, não temos o poder sobre o nosso destino, sobre a nossa vida. Só quem o tem é Deus. E Ele diz: você é o barro, eu sou o oleiro. É eu que digo o processo pelo qual você tem que passar para alcançar todo o potencial que Deus tem para a sua vida. Escute isso. Eu achava que era algo muito simples fabricar um vaso. Eu achava que bastava juntar um punhado de terra, molhar, moldar e estava pronto o vaso. E não é assim. Existe um critério que o oleiro segue para fabricar um vaso, um bom vaso de qualidade, que se assemelha muito à forma com que Deus está trabalhando na nossa vida e a forma com que Deus vai trabalhar na vida de muitas pessoas aqui. O primeiro passo na fabricação de um bom vaso, de um vaso de boa qualidade, começa na escolha da matéria-prima. E quando o oleiro vai escolher a matéria que ele vai usar, ele não pega aquele punhado de terra que está por cima, molha e molda. Não, o primeiro passo que ele segue é escavar um buraco de 1 metro a 1,5 metros de profundidade. E então ele extrai aquela argila, aquele barro que está no fundo do buraco, e começa então o processo de fabricação do vaso. Então tudo começa com a escolha da matéria-prima. Assim é Deus. Tudo começa com a escolha dele. João capítulo 15, versículo 16 nos diz: porque não foste vós que escolhestes a mim, mas eu, o oleiro, escolhi a vós e vos nomeei para que vades e deis frutos, e tudo que pedides em meu nome o Pai vos concede. Então, assim como o oleiro começa escolhendo a matéria-prima que ele vai fazer o seu vaso, assim também é Deus. Ele começa escolhendo aqueles a quem ele vai moldar e fazer um vaso de honra. E escute o que eu vou lhe dizer: Deus não te escolheu porque você é o barro de cima. Deus não te escolheu porque você é bom. Deus não te escolheu porque você é capaz. Deus não te escolheu porque você é perfeito. Deus também não te escolheu porque você tem ou pode fazer alguma coisa. Deus te escolheu porque o dia Ele te enxergou no fundo do buraco, afundado em seus próprios pecados e iniquidades, não tinha potencial para nada. Ele olhou para você e disse: essa é a matéria-prima que eu vou usar e fazer um vaso de honra para a glória do meu nome. Então eu quero que você escolha alguém que está do seu lado e diga assim: vamos descer do pedestal, vamos serrar o salto do tamanho, porque Deus não nos escolheu porque somos bons. Deus não nos escolheu porque podemos ou temos alguma coisa. Deus nos escolheu porque não valíamos nada, não podíamos nada, não conseguiríamos chegar a lugar nenhum se não fosse pela misericórdia dele. Ele olhou para você e disse: essa é a matéria-prima que eu vou usar para que o meu nome seja glorificado através da sua vida. Então o primeiro passo que o oleiro segue é escavar o buraco, extrair a argila que está ali dentro. E ele não extrai aquela argila e de imediato leva para as rodas e vai fazer um vaso, não. O segundo passo que o oleiro segue é pegar aquele barro, espalhar sobre um terreno de concreto, e todos os dias pela manhã ele vai ali e molha um pouco aquele barro. E dependendo do tipo de vaso que ele quer fazer, aquele barro fica ali isolado no cantinho por semanas e até meses. E todos os dias ele vai e molha mais um pouco.
Esse processo o oleiro chama de deixar o barro de molho. É o mesmo processo que Deus segue em nossa vida. Há momentos da nossa vida que Deus nos coloca no canto da parede e nos deixa ali quietinho, e todos os dias Ele vai nos regando com graça, e a gente fica assim: mas Deus não olha mais para mim, Deus não fala mais comigo. Onde está o Deus que me prometeu as promessas que me fez? Por que é que Deus não usa mais um pregador, não usa mais um pastor? Por que é que o irmão da revelação não me aponta mais no meio da multidão? E Deus está me dizendo: eu estou deixando o barro de molho, porque tenho interesse de fazer você um vaso para a glória do meu nome. O que nós precisamos entender é que, segundo a Bíblia, até no silêncio de Deus, Deus está falando conosco. Porque a Bíblia diz que quando Deus se cala, é porque Ele está operando, agindo longe do seu alcance auditivo e visual, mas Ele está agindo. E eu quero que você pergunte para você mesmo: quem foi que me disse? Quem foi que me ensinou que o silêncio de Deus significa ausência de Deus? Quem foi que te disse que Deus está calado ou em silêncio significa que Ele está longe? Deus pode estar em silêncio, mas Ele está por perto. Ele está vendo cada lágrima que cai, Ele está vendo cada sofrimento e dificuldade que você enfrenta. Ele está dizendo: estou deixando o barro de molho, porque tem um projeto grande separado para a sua vida e para a sua história. Deus é como cirurgião. Você já viu o cirurgião quando ele vai operar? Ele coloca aquela máscara no rosto, em silêncio ele está operando. Existem algumas pessoas aqui que Deus colocou a máscara do silêncio e está dizendo assim: eu não estou respondendo nem falando mais, não é porque eu estou longe ou me esqueci de você, é porque eu estou operando, estou agindo a seu favor e a favor da sua casa. Então confia no agir do Senhor. Há momentos na sua vida que Deus age longe do alcance auditivo e visual dos seus inimigos. Eu aprendi algo com a minha avó, e a minha avó não era teóloga, não tinha as formações que eu tenho, ela não sabia nem assinar o próprio nome, mas ela me dizia assim: filho, prova, a gente só fala com as pessoas depois que já venceu, e pensa, só depois que recebeu. Assim é Deus. Deus está agindo em silêncio para que os seus inimigos não botem a mão na cumbuca e impeçam o agir que Ele tem na sua vida. Então, quando Deus se cala, levanta a mão para o céu e diz: obrigado, Senhor, eu sei que o Senhor está operando, e no tempo certo o seu nome há de ser glorificado na minha vida. Então esse também é o passo que Deus segue. Qual é o segundo passo que o oleiro segue? Depois do tempo determinado pelo oleiro, ele vai até aquele vaso, aquele barro que ele deixou de molho, e vai começar o terceiro processo. Que processo é esse? É o que o oleiro chama de pisar o barro. O oleiro literalmente tira o chinelo ou a chinela, dependendo da região que você é, entenda como você quiser, do pé, e ele literalmente pisa o barro. Por quê? Porque o barro não nasceu vaso, ele é matéria bruta. Então, quando ele é extraído do fundo do buraco, ele vem cheio de entulhos na linguagem do oleiro. E o que é entulho na linguagem do oleiro? São pedras tão pequenas que não podem ser sentidas com a mão, só dá para ser sentidas com o pé. Então o oleiro vai pisando, sente uma pedrinha, baixa e tira. Ele continua pisando barro até tirar todo o entulho que existe no barro, para que quando chegar nas rodas, o entulho não impeça o oleiro de pôr a mão e trabalhar no barro. Assim é Deus. Há momentos na sua vida que não é o diabo,
e permite o processo de humilhação. Não é para te desgastar, não é para te destruir, não é para te enfadar, é para tirar os entulhos que existem na sua vida. É por isso que há momentos que Deus permite você ser pisado por alguém, você ser humilhado por alguém, você ser desgastado por alguém. Sabe por quê? Porque Deus tem que remover o entulho do orgulho, da soberba, da arrogância, da dependência do homem. A gente esperar das pessoas aquilo que deveria esperar somente Deus. Deus está lhe dizendo: não é o homem, não é o diabo, sou eu que estou pisando o barro, porque quero fazer de você um vaso de honra. Você tem que entender que todo esse processo não é por sua causa. Essa história, Deus está fazendo porque Ele pensa em mim, Deus pensa em você. Mas tudo que Deus faz na sua vida é para a glória do nome dEle. Não é para as pessoas te aplaudirem como alguns hinos bonitinhos que a gente ouve por aí sem contexto bíblico. É para que as pessoas olhem para você e vejam em você a glória de Deus e saiba que não foi você nem a força do seu braço, mas foi Deus e o poder dele que fez de você quem você é hoje. Então, pastor, estão falando mal de mim, mal da minha família, estão me humilhando, me pisando. Parabéns! Isso é um sinal que Deus te escolheu e você está passando por um processo que lá no final você vai entender o que Deus está fazendo hoje, porque o nome dele há de ser glorificado na sua vida. Olhe para quem está do seu lado com muita autoridade, assim: estão te humilhando, estão te incomodando. Parabéns, Deus te escolheu. Parabéns. Não espere nada de um mundo que crucificou o seu Senhor e Salvador, disse Charles Spurgeon. Nós somos pó e queremos ser aplaudidos no mundo onde o nosso Cristo foi crucificado. Então engula as brasas que te dão, contém a sua raiva, a sua ira, vai para os pés do Senhor, porque Deus está no controle de tudo, e por trás de tudo não tem a mão do homem nem do diabo, está as mãos do eleiro, dizendo: estou moldando e fazendo de você o vaso que eu quero. Qual é o outro passo que o oleiro segue? Moldar o barro. Depois que o oleiro extraiu o barro do fundo do poço, depois que ele deixou o barro de um homem esquecido num canto, depois de ele ter pisado, humilhado o barro, ele vai levar o barro para as rodas. E nas rodas, aquela matéria bruta, mas cheia de potencial, vai receber a forma que Deus quer. Não é a forma que o barro quer, é a forma que Deus quer. Tem pessoas que precisam entender que o que você quer fazer, Deus não tem para você. Ele já predeterminou a forma que Ele quer para você. O que eu preciso fazer, pastor? Ter comunhão com o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que prescruta as profundezas de Deus e nos revela a vontade de Deus para cada um de nós. Eu quero ser pregador, Deus não quer que você seja pregador. Eu quero ser um pastor, Deus não quer que você seja um pastor. Eu quero atravessar as nações, Deus quer que o seu ministério seja local. Então o que eu faço? Eu assumo a posição de barro, busco a direção que Deus tem para a minha vida e me submeto à vontade dEle, porque na sua vontade você vai realizar-se, mas não será eficaz nem para o reino, nem no lugar onde você está. Agora, na vontade de Deus, contra a sua vontade, você será uma ferramenta poderosa para o reino de Deus. Você será eficaz aonde Deus te colocou. Então é isso que eu e você precisamos entender. Deus coloca muitas das vezes o homem na roda para dar a nós a forma que Ele quer. E esse é um dos processos mais dolorosos,
Por quê? Porque o barro nasceu barro, ele não nasceu vaso. Para ele virar vaso, o oleiro tem que pôr a mão e mexer com as estruturas do barro. Então existem alguns momentos na sua vida que vai doer, e vai doer muito. Vai haver momentos na sua vida que vai parecer que é insuportável o processo que você está enfrentando. Por quê? Porque Deus vai mexer com algumas estruturas na sua vida. Ele vai precisar abrir algumas gavetas que você não quer que Ele abra. Deus vai precisar mexer em algumas áreas que você não quer que Deus coloque a mão e mexa, mas Ele vai mexer. Quando Deus quis eternizar o nome de Jó nesse livro e usar Jó como uma experiência e um modelo para muitos de nós, para que hoje cantássemos hinos sobre ele, pregássemos sobre a vida de Jó, Deus mexeu com a sua estrutura familiar, perdeu os filhos. Deus mexeu com a sua estrutura conjugal, o casamento ficou abalado. Deus mexeu com a sua estrutura física, Jó ficou com a boca tomada de tumores, que exalavam um fétido cheio de podre da sua boca. Deus precisou mexer com a estrutura financeira de Jó. O homem mais rico do Oriente Médio agora está sentado ao pó e na miséria. Deus mexeu em áreas que, se ele perguntasse: posso mexer, Jó? Jó com toda certeza diria: não mexe aí, Senhor. Mas Deus mexeu porque Ele pode. Ele é o oleiro, e a visão que eu tenho é até naquela porta. Ele enxerga além do futuro. O futuro para Deus é como o dia de ontem que já passou. Você só está enxergando o processo aqui e agora, mas Deus está te vendo lá na frente. Ele está vendo o resultado final. Ele está vendo o potencial que você vai atingir. Ele está vendo quantas pessoas serão tocadas por Deus através da sua vida. Então diga para quem está usando: Deus vai mexer em algumas áreas da sua vida. Algumas estruturas suas serão abaladas. Mas não se preocupe, a mão de quem está mexendo é a mão de quem sabe o que está fazendo. Não é um pastor, não é um homem, não é um itinerante, um pregador pentecostal ou um pregador reformado. Quem está mexendo é Deus. Ele é o oleiro, ele sabe como mexer, como fazer, onde mexer. Ele está no controle de todo o processo. Então confia no Senhor, entregue-se à vontade dele. Por mais que ele mexa algumas áreas que você não queira, no final você e as pessoas que estão ao seu redor vão cair de joelho e dizer: como Deus é maravilhoso. Oh, glória ao nome de Jesus. Sabe o que me chama a atenção? É que todas as vezes que você entra numa olaria, enquanto o oleiro está moldando o barro, mexendo com as estruturas dele, do lado tem uma mesinha com um tacho de água. Por quê? Porque se o oleiro não molhar a mão naquela água e umedecer o barro enquanto ele é moldado, ele quebra, desfaz. Então, enquanto a roda está girando e o oleiro está moldando, ele molha a mão na água, umedece, mexe mais um pouco com a estrutura, molha a mão na água. Assim é Deus. Ele pode mexer em algumas áreas doloridas ou dolorosas da sua vida, mas é Ele que molha as mãos nas águas do refrigério e refrigera a sua vida. É Ele que te visita de madrugada no piso gelado quando você diz: Deus, eu não aguento e para mim não dá mais. É Ele que te visita e te diz: eu sou contigo, tu vai até o fim, eu te fortaleço, eu te ajudo. É Ele que diante das aflitas, da dificuldade, diz: eu sou o teu provedor, o teu pastor, o teu guia, o teu ajudador. Não temas, eu, Senhor meu Deus, estou contigo. Ele pode mexer e pode doer, mas é Ele que refrigera a nossa alma. O último processo, e eu fico por aqui. Deus, assim como o oleiro, tem que dar resistência ao vaso que Ele fabricou. Eu me lembro que uma vez fui pregar no Rio Grande do Sul,
E tive a oportunidade de ir com o irmão Clésio visitar a olaria da família dele. Olaria artesanal, daquela bem rústica, hertada de pai para pai. E ele faz bons vasos, tão bons que os vasos dele são vendidos para o exterior, para outro país. E eu perguntei para ele: como é que o senhor sabe quando o vaso está pronto para receber o verniz e para as prateleiras? Ele me levou até a sala do forno, uma porta de aço enorme, abriu uma janelinha e falou: olha lá dentro, pastor. E só de chegar na ponta daquela janela, você sente a caloria do fogo de dentro daquele fogo. Meu Deus! E quando eu olhei lá dentro, aqueles vasos empilhados, um em cima do outro, vermelhos como uma brasa de fogo, incandescentes. E eu perguntei: como é que o senhor sabe que ele está pronto para sair? Daí ele tirou um e disse assim, bem simples: pegou uma agulha de aço, como a de crochê, mas 5, 6 vezes maior, colocou um vaso em cima de uma mesa de pedra, bateu com a agulha bem de leve na borda dele, disse assim: pastor, se o som que sair de dentro desse vaso for oco, xoxo e vazio, ele não está cozido, tem que voltar para o forno. Mas se eu bater com a agulha, o som que sair de dentro dele for um som vivo, vibrante e latente, ele está no ponto para receber valor e ir para a parte dele. Assim é Deus. Há momentos que ele aquece o fogo e você acha: meu filho, Deus está dizendo, estou te dando resistência, estou dando a você a força que você não tinha, a capacidade que você não tinha, o poder que você não tinha, a autoridade que você não tinha. E enquanto não brotar de dentro de você uma adoração viva e verdadeira ao Senhor, você continua no fogo, recebendo mais um pouco de caloria. Mas quando surgir de dentro de você uma palavra de gratidão, uma adoração de gratidão a Deus, então você está pronto para viver tudo o que Deus tem para a sua vida e para a sua história. E diz eles: peço comigo, por favor. Olha para a pessoa que está do seu lado, por favor. Diga para esse: o que é que tem saído da sua alma ultimamente? Você tem reclamado mais do que tem agradecido? Você tem murmurado mais do que tem glorificado? Eu sei que muitos aqui não moram na casa que gostariam de morar, não usam as roupas que gostariam de usar, não tem a comida que gostaria de ter em casa quando voltar do culto, mas o seu nome está escrito no livro da vida. Se você morrer hoje, diferente de muitos ricos e bilionários, você não vai para uma vala fria e para um lugar de tormento eterno. Você vai ver, como o hino que nós estávamos ouvindo no começo desse culto, você vai ver Jesus face a face. Essa história que Deus me ama só quando Ele me dá riquezas, cura as minhas enfermidades. Então Paulo era o homem mais odiado que existia. O camarada foi apedrejado, açoitado, decapitado. A tradição cristã até hoje não tem com certeza onde é o túmulo de Paulo. Provavelmente foi enterrado como indigente, uma vala fria. Diz para mim que Paulo não era amado por Deus. O homem que viu o céu do lado de dentro, o maior doutrinador da igreja ou do Novo Testamento. O amor de Deus não está na riqueza, nas enfermidades que Ele cura, não está nas portas que Ele pode abrir, nos problemas que Ele resolve. O amor de Deus está revelado na cruz de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Então, todas as vezes que você estiver atravessando pelo deserto e Satanás puxar uma cadeira e sentar do seu lado e contar mentiras no seu ouvido, diga para ele: eu estou olhando para a cruz de Cristo. Na cruz está a maior revelação do amor de Deus por você. Na cruz está a maior provisão e providência de Deus para você, seu esposo, sua esposa, seus filhos, seus netos, os filhos de seus netos, os netos
netos de seus netos. Lá está a maior bênção e conquista de Deus. Qualquer outra coisa que Deus me der depois de Jesus é superficial. A maior bênção que o céu deu foi Jesus Cristo. Aleluia, Deus. Foi Deus encarnar. Irmão, você não tem ideia de quão extraordinário é isso. Deus descer, encarnar, derramar o seu precioso sangue por nós. O que Satanás quer todos os dias é dizer: Deus não te ama. Você vai à igreja, você ora, você dá oferta, você dá dízimo, você ajuda na construção do templo, você não perde o culto, a sua casa está uma miséria, as coisas estão difíceis. O céu está dizendo para você: eu te amo, eu te amo. E você não tem ideia da glória e das riquezas que estão reservadas para você. Pegue na mão do seu irmão, da sua irmã, segure na mão dele em nome de Jesus. Oh, Espírito de Deus, Espírito Santo. E antes de orar, eu quero que você pergunte para ele assim: quanto você paga numa pá de barro? Pergunte para ele: quanto você me daria num balde cheio de lama? Barro não vale nada. Mas depois que o oleiro pega, faz aquele vaso bonito e põe uma prateleira, todo mundo para admirar. E dependendo do vaso, não importa o preço, a gente dá um jeito de comprar. Você não tinha valor nenhum, era uma pá de barro que todo mundo passava de longe e dizia: não tem jeito para ele, não tem jeito para ela, ninguém muda a vida dele. Isso nasceu assim e vai morrer assim. Aí a mão do oleiro te alcançou, te moldou, fez de você o vaso de honra que você é hoje. E as pessoas têm que parar e admirar a obra do Espírito Santo na sua vida. E ninguém aplaude o vaso. As pessoas olham e dizem assim: quão talentoso é o oleiro que fez as coisas. No final, as pessoas vão olhar para você e vão dizer: Deus realmente é Deus. Olha o que Ele fez na vida dele, olha o que Ele fez na vida dela. Acredite no processo de Deus. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Curva a sua cabeça. Pelo que eu vou orar e pedir nada, você vai apenas agradecer. Você vai apenas agradecer ao Senhor. Agradecer pelo quê, pastor? Pela salvação de Jesus Cristo. Agradecer porque você não era digno nem merecedor. Agora você é filho de Deus, herdeiro das riquezas espirituais dele, irmão caçula de Jesus, co-herdeiro de tudo que Jesus herdou do Pai. Então a raiva de Satanás não está no sapato, na roupa que você usa, na conta bancária que você tem, no carro que você dirige ou na casa que você mora. A raiva dele está em saber que ele foi criado anjo, nunca foi filho. Você, um saquinho de terra podre, é filho de Deus. Quando ele caiu, Deus não criou plano de salvação para ele, mas nós, pedaços de barro, quando pecamos, Deus mobilizou o céu, enviou seu filho para nos resgatar e nos salvar. Deus te ama. Você é o projeto de Deus. E Deus está trabalhando na sua vida e na sua história. Enquanto você permanecer na mão dele, não há garantias de que não haverá momentos de sofrimento e humilhação. Mas existe uma garantia: que todos esses momentos serão superados pela glória que há de ser revelada através da sua vida e do agir de Deus na sua história. Agradecer ao Senhor. Pai, eu te agradeço por Jesus Cristo. Te agradeço porque mesmo sem merecer, o meu nome está escrito no livro da vida. Te agradeço pelo seu Espírito que está habitando dentro de nós. Te agradeço que seja andando pela rua, de joelho dentro de um quarto, eu falo e o Senhor me ouve. Eu te agradeço
agradeço, Senhor, porque sou seu filho e o inferno sabe disso. O mundo sabe disso e por isso nós somos odiados. Eu te agradeço, Senhor, porque muitas vezes não acontece do jeito que eu quero ou do jeito que eu espero, mas eu sei que o Senhor está no controle de tudo e que é o teu nome que há de ser glorificado. Em nome de Jesus, o teu Filho, eu te agradeço. Amém. Pergunto para o seu irmão, sabe por que é que Deus se apresenta a nós como oleiro? Porque quando você vai numa serralheria, tem lá um tonel, um latão de 50 ou 500 litros de óleo, é a lixeira. Todo topo e cavaco de madeira que não dá para usar numa carpintaria, joga ali. Quando você vai numa serralheria, tem outro latão, e todo pedaço de metal que não dá para ser usado é jogado ali. Mas quando você vai numa olaria, não existe lata de lixo, porque tudo que quebra o oleiro torna a juntar os pedaços. Deus está dizendo: você não é minha madeira nem o meu pedaço de aço. Ele está dizendo: você é um pedaço de barro, porque não importa quantas vezes você quebre, enquanto você estiver nas minhas mãos, eu junto os cacos e faço de novo. Não importa quantas vezes você caia, fracasso ou erre, Deus sempre vai te pôr de pé e fazer de você um vaso de novo. A religião destrui, os sonhos destruem, mas Cristo te abraça e faz de você sempre um vaso melhor. Esse é o amor e o cuidado de Deus que vai conosco. E eu quero que você diga para a pessoa que está do seu lado, já que nós estamos aqui em um ato profético, não sei se essa palavra é teologicamente correta, mas como todo mundo usa, eu estou indo na onda também. Olha para quem está do seu lado, em nome de Jesus, diga para esse: eu estou sentindo um perfume diferente. Não é o perfume que você usou para mim para o culto, é um aroma de azeite novo de Deus está derramando sobre a sua vida neste momento. Eu quero declarar em nome de Jesus Cristo que você vai chegar dentro da sua casa hoje, não na sua força, não na sua raiva, não na sua ira, mas na unção e no poder do Espírito Santo. A casa vai ser mudada em nome de Jesus, a família vai ser transformada em nome de Jesus. Coisas do céu vão acontecer na sua casa e você vai dizer: não pela minha força, não pelo meu braço, mas pelo agir de Deus.